Shabbat Shalom. O tema da mensagem desse Shabbat especial é restolho no lugar de palha. Senhor nosso Pai, eu lhe peço que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem para os meus irmãos, cada um possa receber a parte que cabe a cada um deles, eles possam ter a vida transformada pelo Senhor. Nós dependemos de Ti, Pai. Obrigado. Obrigado por esse convite de nos colocar num outro nível de relacionamento com o Senhor. O que daria o homem, Pai, para sequer estar na Tua presença? E muitos nem sabem o que isso significa. E o Senhor tem graciosamente se revelado neste lugar através das nossas vidas. Louvado e engrandecido seja Teu santo nome, é o que eu lhe peço. E cada um possa receber e reter a parte que lhe cabe no seu coração. Me ajude a passar essa mensagem do Teu jeito e do Teu modo. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: restolho no lugar de palha. O povo hebreu estava com problemas na terra do Egito antes mesmo até de Moshe nascer. Depois de 80 anos, eles clamaram a Hashem, que enviou a libertação. Porém, depois que Moshe apresentou ao faraó os termos de Hashem, ali na terra do Egito, o faraó endureceu o coração dele. Não aceitou os termos de Hashem e ainda impôs maior crueldade sobre o povo hebreu. Eu gostaria de ler novamente um trecho que lemos aqui, agora na versão JB. Shemot, Êxodo capítulo 5, versículo 10 a 12. E os Nogezim, mestres de tarefas do povo, saíram e seus capatazes falaram ao povo dizendo: assim diz Faraó, não te darei palha, vá, pegue sua palha onde puder encontrá-la. Ainda assim, nada de seu trabalho deve ser diminuído. Então o povo foi espalhado por toda a terra do Egito para coletar restolho em vez de palha. Ao ler esse texto rapidamente, podemos imaginar que palha e restolho seja a mesma coisa. Mas não é. São coisas diferentes. No Egito, os servos do faraó eram responsáveis por produzir uma espécie de papel, conhecido como papiro, do talo de uma planta aquática do rio Nilo. Uma espécie de junco. Provavelmente era dos restos triturados desse junco seco que eles conseguiam a palha para produzirem os tijolos. Os juncos eram colhidos ali e provavelmente amarrados em feixes, o que deveria facilitar o seu transporte. Além do mais, dessa forma não seriam facilmente espalhados pelo vento. Mas Faraó decretou que o povo hebreu não receberia mais esse material, esta palha para fabricar o tijolo, e teriam que eles mesmos providenciar a palha sem prejudicar a produção diária dos tijolos. Ao sair para buscar esta palha, o povo hebreu encontrou o restolho, resíduos e folhas com caules leves, deixado no campo após a colheita, e debulha de grãos e cereais, debulha desses cereais, trigo, cevada.
uma espécie de palha que ficava no campo após a colheita. Imagine como deveria ser complicado juntar e transportar esse restolho, principalmente com o vento. O esforço, o desgaste físico e emocional que anteriormente estava complicado se tornou ainda pior. Muitos anos depois, na terra de Israel, o povo se desviou dos caminhos e fez o que era mal aos olhos de Hashem, que usou esta mesma palavra palha para explicar como o povo de Israel seria espalhado pelo mundo, na diáspora. E aqui nós estamos. Jeremias capítulo 13, versículo 24. Por isto eu os espalharei como a palha que voa impulsionada pelo vento do deserto. Entretanto, Hashem é tão bom que usou esta dispersão para que o povo de Israel não fosse eliminado dessa terra. Faraó decretou que o povo hebreu, além de ter que providenciar a palha, deveria produzir a mesma quantidade de tijolos, sob pena de punições. O povo estava sob uma pressão ainda maior. Eu realmente não sei como seria possível eles fazerem a mesma produção com essa nova tarefa. Talvez diminuir a quantidade do tempo de secagem dos tijolos, eu não sei. Mas uma coisa é certa, o povo hebreu teria que despender um trabalho muito maior e inútil naquela tarefa. O povo hebreu estava sob pressão, e quando nós estamos sob pressão, estamos sujeitos a trabalhar muito mais, nos desgastar exaustivamente e produzir extremamente menos. Sobre pressão, o esforço físico é inversamente proporcional à produção efetiva. Mais esforço, mais desgaste e menos produção. Principalmente quando procuramos as nossas próprias soluções, sem consultarmos a Hashem através de Yeshua. Como a história do trabalhador com machado, cego, que seguia trabalhando cada vez mais, com esforço cada vez maior, cortando cada vez menos lenha, porque não tinha tempo para parar, para amolar o machado. E assim muitas pessoas seguem nessa terra, com seus trabalhos, estando tão atarefado, que não consegue nem parar para orar. Faraó decretou que o povo hebreu, além de ter que providenciar a palha, deveria produzir a mesma quantidade de tijolos. O povo estava sob uma pressão ainda maior e encontrou a sua própria solução. Não orou, não apresentou o problema ao Senhor, porque eles viviam uma vida independente de Hashem. E lamentavelmente, muitas vezes nós também, sem consultar Hashem, temos corrido atrás de restolhos, coisas inúteis que consomem somente o nosso tempo e a nossa força. Quando uma sociedade, um governo exige de nós padrões contrários aos ensinamentos da Torá,
Podemos aceitar, podemos obedecer esses padrões e rejeitar a Torá, motivados na direção do erro, pelo medo da punição, pelo medo da exclusão social. Como aconteceu com os noguezinhos, mestres de tarefa entre o povo hebreu. Porém, não se engane, esses padrões contrários à Torá, em algum momento, trarão um peso com malefício sobre as nossas vidas, para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, às vezes até para a nossa própria alma. Vão nos ferir, vão nos machucar. Os noguezinhos, mestres de tarefa, os feitores entre o povo hebreu, começaram a ser açoitados e desejaram ali saber o motivo. Shemot, capítulo 5, versículo 15 a 21. Então os feitores do povo de Israel reclamaram a Faraó: por que você trata seus servos desse jeito? Palha nenhuma é concedida aos seus servos. No entanto, eles continuam nos dizendo para fazermos tijolos. E agora seus servos são açoitados, mas a falha recai sobre seu povo. Preguiçosos, ele retrucou. Vocês são preguiçosos. Esta é a razão de me dizerem: vamos fazer sacrifício a Adonai. Agora, voltem e retomem o trabalho. Nenhuma palha será entregue a vocês. Além disto, terão de entregar a mesma quantidade de tijolos. Quando disseram: vocês não devem reduzir a produção diária de tijolos, os feitores do povo de Israel puderam perceber ali, naquele momento, que estavam em uma situação muito complicada. Quando saíram da presença de Faraó, eles encontraram Moshe e Aarão na estrada. Eles disseram: que Adonai olhe para vocês e os julguem de acordo, pois vocês nos tornaram odiosos à vista do Faraó e de seus servos, e colocaram uma espada nas mãos deles para nos matarem. Os feitores eram pessoas do povo hebreu, a serviço do Egito. Assim como os publicanos de Israel estavam a serviço de Roma, na época de Yeshua. Os feitores aplicavam as ordens de crueldade de Faraó sobre o seu próprio povo e agora eles estavam sofrendo açoites. Nessa terra todos nós estamos a serviço de alguém. Vou repetir de novo. Nessa terra todos nós estamos a serviço de alguém. Ou estamos a serviço de Hashem, ou estamos a serviço de Satã. Até as pessoas que não fazem nada estão a serviço de alguém. E quem tem escolhido servir a Satã para serem poupados no seu entendimento, sinto muito em dizer, não serão. Os feitores encontraram Moshe e Aarão, reclamaram que havia se tornado odioso a Faraó por causa deles. Então Moshe intercedeu pelo povo a Hashem, que respondeu. Quando você buscar pelo Senhor, Ele vai te responder da forma que você precisa entender. Shemot, capítulo 5, versículo 22. Até capítulo 6, versículo 1. Moshe voltou-se para Adonai e disse: Adonai, por que tu trataste teu povo de forma tão terrível? De que valeu enviar-me? Pois desde que me aproximei de Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem lidado de modo terrível com este povo. E tu ainda não resgataste teu povo. Adonai disse a Moshe: agora você verá o que eu farei com Faraó. Por causa de minha mão poderosa, eles o enviará por causa da força, e ele os expulsará da terra. Moshe acreditava que falaria com Faraó e tudo ali seria resolvido. Fácil, rapidamente. Afinal, foi enviado pelo Todo-Poderoso. O povo hebreu seria libertado,
ali. Quem que ia se levantar contra uma ordem de Hashem? E muitas vezes nós pensamos o mesmo, agimos do mesmo modo, esperando que tudo se dê de forma imediata, muito rapidamente, sem nenhum problema, sem nenhum desafio, sem nenhuma luta. Precisamos confiar no Senhor, sempre. Abraão e Sara receberam uma promessa e se angustiaram pelo meio do caminho, porque para eles estava demorando muito, está demorando essa promessa de Hashem. Talvez ele tenha até esquecido de nós. Vamos ter que fazer alguma coisa com as nossas próprias mãos. Então eles decidiram ajudar o destino deles e encontrar em Agar uma oportunidade de resolver aquela questão angustiante, e com isso criaram um imenso, incomensurável problema que persegue Israel até os dias de hoje. Vou dar uma mãozinha para o Senhor, Ele... Confie você e descanse no Senhor. Precisamos da nossa total dependência de Hashem para compreendermos os próximos passos. Precisamos parar de deduzir as coisas baseado nos nossos próprios desejos. Ai, Senhor, está demorando. Desejos e expectativas frustrados. Se o Senhor falou, vai acontecer. Confie, vai acontecer. Mas não se precipite em um precipício. Porque está escrito que quem é precipitado peca. Hashem respondeu a Moshe sobre o que seria, como seria o processo da saída do povo hebreu da terra do Egito. E que seria feito o uso da mão poderosa e da força. Portanto, não seria uma tarefa simples. Entretanto, Hashem estaria com eles. E esta é a palavra que precisamos tomar propriedade, receber e ter no nosso coração, nas nossas vidas, para não sermos direcionados a encontrar a nossa própria solução e seguir um caminho para colhermos restolhos nessa terra. Coisas que nos desgastam por demais e não servem para absolutamente nada. O povo de Israel havia sido atacado pelo rei do Egito, Shishak, Sisaque, e como estava naquela ocasião seguindo os caminhos do Senhor, conseguiu derrotar seu inimigo. Porém, no reinado de Rehavam, Roboão, filho de Salomão, responsável por 2,5 tribos das 12 tribos de Israel, que viveu pela ganância e agiu sem temor para com Hashem, o povo de Israel foi atacado novamente pelo mesmo rei do Egito, Shishak, Sisaque, como está descrito no texto que lemos no livro de Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 9 a 12. Quando nos desviamos do caminho de Hashem, quando nos desviamos do caminho que Hashem tem para nós seguirmos, quando deixamos de obedecer às instruções de Hashem, aquilo que nós vencemos ficou para trás, pode voltar para nos atormentar e nos colocar em situação que o Senhor não tem para sofrermos.
O rei do Egito, Shishak, atacou o povo de Israel, entrou em Yehudá e roubou coisas preciosas do Beit HaMikdash, do templo. Assim também pode ocorrer com as nossas vidas fora do caminho do Senhor. O nosso inimigo, o nosso adversário, busca roubar as coisas sagradas de Hashem que existe dentro do nosso coração. Roubar a nossa espiritualidade, roubar a nossa esperança. E esta luta se dará enquanto estivermos aqui nessa terra, todos os dias da nossa vida. Que possamos perseverar com confiança em Hashem através de Yeshua, até cruzarmos a fronteira e estarmos sob a autoridade total de Hashem através de Yeshua. Shishak roubou os escudos de ouro que Salomão havia feito para sua guarda. Todas as vezes que ele, Salomão, ia ao Beit HaMikdash, a guarda real se posicionava com os escudos que refletiam a luz do sol, e o rei passava entre eles. Estes escudos de ouro era para a própria segurança real. Quando Shishak levou os escudos, o rei Rehavam fez outros, porém de bronze. Esta substituição, exatamente relacionada ao caminho do rei para o Beit HaMikdash, demonstra o quanto é fácil para nós diminuirmos a qualidade daquilo que é usado para a nossa própria segurança, aquilo que nos conduz ao serviço de Hashem. Como é fácil depreciarmos as coisas dentro da casa de Hashem. Ou às vezes depreciar o próprio Senhor. Que loucura. Eu gostaria de mencionar algumas coisas que têm ocorrido com frequência na vida das pessoas. Avalie você a sua vida. E que tem entristecido muito o coração de Hashem. Que são as nossas prioridades. Onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Porque assim está escrito. Embora Yeshua tenha nos ensinado que o maior de todos os mandamentos é amar a Hashem sobre todas as coisas, as pessoas ainda têm errado as prioridades em sua vida. Muitas coisas nessa terra estão estabelecidas por horários. Horário para entrar e sair do trabalho, horário para lidar com serviços profissionais, horários para consultas médicas, horários até para o serviço de Hashem. Se uma pessoa tiver de escolher atrasar em algum desses horários, normalmente vão flexibilizar os horários do serviço de Hashem. Hoje não dá para ir. O Senhor vai entender. Afinal, eu tenho outro compromisso. Nos parece mais lógico que Hashem poderá compreender o nosso atraso melhor do que o nosso dentista, melhor do que o nosso médico ou do que o nosso patrão. Afinal, Ele é amor, né? O Senhor está nos convocando para outro nível, muito superior de relacionamento com Ele através de Yeshua. Isso é uma honra, um privilégio. Precisamos priorizar no nosso coração o nosso tempo com o Senhor, os nossos horários com Hashem, como Daniel fazia, e não negociá-los sobre nenhuma condição. Até outras religiões têm os seus horários lá e eles comparecem ali de alguma forma. Outro exemplo.
Temos contas para pagar, luz, água, cartão de crédito, entre outras coisas. E também temos de entregar o nosso dízimo. A verdade, o dízimo é do Senhor. Nós estamos entregando para Ele o que é dele. Isso é um mandamento. Devolver o que pertence a Hashem. Mas, por algum motivo, em algum momento, uma pessoa que possa ter alguma dificuldade financeira, ela tem escolhido normalmente, pode não ser o seu caso, mas normalmente as pessoas escolhem postergar a devolução do dízimo para Hashem. Afinal, Hashem é amor e sabe todas as coisas, sabe o que estamos vivendo e o quanto precisamos daqueles valores que pertencem a Ele. Roubo. As pessoas não conseguem compreender que elas se colocam em risco de segurança. Colocam em risco a própria segurança pessoal. Quando fazem isso, porque Satã pode pleitear diante de Hashem 4 vezes o valor que não foi entregue. E a pessoa será roubada. Ainda assim não vão entregar. Será? A pessoa vai gastar os recursos com enfermidades, multas, aparelhos e veículos quebrados, entre tantas outras coisas que Hashem não tem para nós passarmos. É isso que vai ocorrer. 4 vezes mais. Enfim. Mas se tivermos que escolher prejudicar alguma coisa, a primeira coisa que estamos dispostos a sacrificar são as coisas relativas a Hashem. Vamos ser honestos. Analise você a sua vida. O povo no Egito escolheu correr atrás do restolho, e esse padrão tem se repetido sobre a vida de muitas pessoas nessa terra. E se alguma dessas pessoas tiver que entregar alguma coisa de ouro para o Senhor, provavelmente será alguma coisa de bronze, bem barato. Provavelmente proveniente ainda da Ásia. Nossas prioridades precisam ser revistas com urgência. Irmãos, continuamente estamos prestando serviços. Seja para as redes que existem hoje em dia a dia, seja no trabalho, seja na área de educação, seja em casa, onde quer que estejamos. Continuamente estamos em produção de conteúdo, de resultados de serviço, seja eles bons ou não. Estamos produzindo continuamente alguma coisa. É uma honra podermos dedicar um tempo para o serviço a Hashem. Eu diria até uma honra imerecida. Mas nem sempre damos valor para o que realmente tem valor. Tem até uma canção que fala sobre isso. Naquele episódio do rei Roboão, como o rei do Egito, a cidade de Jerusalém seria destruída com os seus moradores. Esse era o decreto, pelo que o povo fez. Porém, ao tomarem conhecimento da situação, eles se arrependeram diante de Hashem, que então aliviou o decreto e disse para o profeta o que aconteceria com o povo na terra de Judá. Divrei Hayamim, Bet, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, na versão JB. Entretanto, eles serão avadim, escravos dele, para que possam diferenciar entre me servir e servir outros reinos da terra. Hashem faz diferença entre os que o servem e os que servem o mundo, mas todos vão estar a serviço de alguém.
O povo de Judá não conseguia compreender que estar a serviço de Hashem era a proteção deles. E então, como decidiram sair da proteção de Hashem, voltaram a servir o Egito. O mesmo lugar de onde Hashem os havia retirado com mão poderosa, anos antes. Da onde o Senhor te tirou. Avalie você, para que você não volte para este mesmo lugar, pela sua desobediência, pela sua necessidade de urgência. Todos nós nessa terra estamos a serviço de Hashem ou de Hassatã. A questão para você é saber quem você deseja servir. E eu já decidi, eu e a minha casa serviremos a Hashem. No texto que lemos, no livro de Matitiahu, capítulo 7, versículo 7 a 11, nos ensina que nós, sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, embora muitas vezes não saibamos ter a mesma atitude para com o nosso Pai que está no céu. Entretanto, Hashem é tão bom e sempre promete nos dar coisas boas se pedirmos a Ele. Embora nós tenhamos muitas dificuldades de priorizar e fazer o nosso melhor para o Hashem, Ele sempre está disposto a nos oferecer o melhor que precisamos e com excelência. Promessa de Hashem, Yeshayahu, Isaías capítulo 1, versículo 19. Se vocês estiverem dispostos e forem obedientes, comereis o melhor dessa terra. Promessa. O que você tem comido? Por que essa promessa não está se cumprindo sobre a sua vida? Avalie você o que está errado. Porque Hashem, Ele tem feito a parte dele. E você? Tem priorizado Ele na sua vida? Hashem, através de Yeshua, tem o melhor para nossas vidas e pede que tenhamos disposição para receber. Então, que possamos confiar em Hashem e assim, só com confiança nós vamos obedecer as instruções de Hashem. Hashem tem promessas para Yeshua, tem promessas para Yeshua. Muitas já foram cumpridas. E uma delas está em Terrilim, Salmos, capítulo 2, versículo 8. Pede-me e farei das nações tua herança, o mundo inteiro lhe pertencerá. Essa promessa vai se cumprir. E eu particularmente acredito que nos nossos dias. Hashem tem promessa para nós. Uma delas está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22b a 23. O mundo presente, o futuro e todas elas pertencem a vocês. E vocês pertencem ao Messias e o Messias pertence a Deus. Promessa. Tudo pertence a Hashem, e este mundo foi entregue a nós, e nós fomos entregues ao Mashiach Yeshua. Mas o inimigo da nossa alma trabalha continuamente com falácias na nossa mente para trazer o engano no nosso coração. Que possamos priorizar o Senhor, obedecendo os seus mandamentos, como a nossa vida, que possamos nos colocar na posição para viver o melhor e com Hashem, ainda nessa terra. Imagina, a pessoa não deseja viver com Hashem aqui nessa terra, mas quer viver com Ele na eternidade. É algo que não faz nenhum sentido. Que você possa meditar nisto. E essas são apenas algumas promessas feitas
para vivermos nessa terra com Hashem, com alegria. Mas não podemos mais gastar o nosso tempo correndo atrás do nada, atrás dos restolhos dessa terra, atrás de palha que pode ser levadas pelo vento, com medo dos capatazes, com medo dos egípcios, trocando as coisas valiosas por, muitas vezes, por outras coisas sem valor, deixando esfriar o nosso amor por Hashem, deixando esfriar o nosso amor pelo nosso próximo. Confie em Hashem, que tem um plano maravilhoso para nos resgatar desse mundo em trevas. Hashem está preparando algo tão sobrenatural que nunca antes foi visto nesse mundo, nem no Egito. Naquela época, presenciou o que Hashem está por fazer. E mais uma vez eu acredito, será na nossa geração. Para nós fecharmos, Pessar significa passagem. E na época em que o povo hebreu foi libertado do Egito, ocorreram 2 eventos de Pessar. Não confunda com o Pessar Sheni. O primeiro evento de Pessar, passagem, ocorreu quando o malar da morte passou na terra do Egito e o Senhor corria na frente e se posicionava na porta onde havia o sangue do cordeiro nos umbrais, impedindo assim que o malar da morte entrasse naquela casa e tocasse no primogênito. Hashem nos ofereceu esta salvação, marcou as nossas portas com o sangue do Mashiach e Yeshua, derramado no madeiro para que o malar da morte não ceife a nossa alma. O segundo Pessar, passagem, eu acredito que ocorreu 7 dias depois da saída do povo hebreu do Egito, no 7º dia de Matzot. Eu acredito. Hoje, nos nossos tempos, um dia solene para o povo de Israel, onde o povo se encontrou encurralado entre o Mar Vermelho e os soldados do Egito, se aproximando rapidamente para matá-los. Hashem usou a vida de Moshe para abrir o Mar Vermelho, o Mar de Suf, e ordenou através de Moshe para o povo marchar, seguir em frente. Yeshua se posicionou atrás para proteger o povo do inimigo e a Ruach HaKodesh estava sobre o povo como a nuvem. E isto ocorre também sobre as nossas vidas nos dias atuais. Precisamos ter confiança no Senhor e forças para marcharmos, para seguirmos em frente pelo mar que o Senhor abriu diante de nós. Esta mensagem é um grande desafio para cada um de nós. Precisamos urgentemente parar de correr atrás dos estolhos e nos dedicarmos a colocar escudos de ouro no nosso caminho para o serviço de Hashem. Que possamos acertar as prioridades na nossa vida com relação a Hashem, não importa o que tenhamos que passar, que possamos nos dedicar a Hashem com excelência e certamente seremos filhos melhores para o Senhor, que refletirá na nossa vida nessa terra. Seremos o melhor esposo, uma melhor esposa, seremos melhores pais, melhores irmãos, seremos melhores nos nossos trabalhos, nas escolas, seremos melhores onde quer que estejamos nessa terra, em tudo que fizermos, porque o favor do Senhor estará sobre a nossa vida.
E Yeshua seguirá, guardando a nossa retaguarda do inimigo. Mas precisamos marchar em direção às promessas do Senhor. Precisamos passar por este mar em direção à nossa liberdade. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 30/4, teremos uma única Parashá, 29, Aharei Mot, depois da morte, que nos ensina sobre o serviço especial no Yom Kippur a ser realizado no Mishkan pelo Kohen Gadol. O serviço incluía a confissão do Kohen Gadol em seu próprio nome e em nome de todo o povo de Israel. A seleção por sorteio entre duas cabras, uma das quais seria a oferta pelo pecado de todo o povo de Israel, e a outra que seria empurrada de um penhasco no deserto como portadora dos pecados do povo de Israel. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que o Senhor possa falar poderosamente com cada um de vocês em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, eu te dou graça pelas tuas instruções, pelas tuas correções, pelo teu zelo com a nossa vida. Nos ajude a compreender, Pai. Nós somos muito sensíveis ao que nós vemos e ouvimos. Nos ajude a entender, a priorizar a nossa vida com o Senhor, como Daniel fez. E ali, Pai, ele podia receber do Senhor muitas instruções, ainda na diáspora. Nos ajude, Pai, a desenvolver um novo nível de relacionamento com o Senhor, a confiar no Senhor ainda mais. Não se antecipar, Pai, por conta dos nossos desejos, anseios, que nos empurra para abismos que o Senhor não tem para estarmos. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Muitas coisas eu sei que o Senhor gostaria de nos dizer, mas a gente nem está pronto, nem pode suportar. Nos ajude então a confiar que o Senhor tem cuidado de nós com muito amor e muito zelo. Bechim Shur Mashiach, que assim seja.